Bom dia, Arnaldo, Grace, Zé Silva. Olha, a felicidade é minha estar de frente aqui da elite do Congresso Nacional, parlamentares com uma longa trajetória, muitos serviços prestados à sociedade. Muito obrigado ao apoio de vocês, estarem aqui conosco. A ideia aqui, amigos, é debater um pouco do contexto da frente parlamentar, né? E uma pequena introdução, amigos, vocês são muito experientes, né? A gente tem visto cada vez mais aí uma mudança, né, do polo político, polo de importância, né? Se outrora o Poder Executivo era o principal comandador das políticas públicas no Brasil, gradualmente a gente tem visto o Congresso Nacional como o principal ator político. As grandes pautas políticas nos últimos anos têm sido pautadas pelo Congresso Nacional, né? Então, deputado Zé Silva, eu acho que todo esse esforço que o senhor fez, né, apoiado aí pelo IBRAM, de criar uma frente parlamentar focada em mineração sustentável, tem total conexão com esse movimento político. O principal ator político hoje no Brasil é o Congresso Nacional. É isso mesmo, Zé Silva? Esse é o caminho? Bem, Arnaldo, bom dia a você, meu querido amigo, é mais a Grace. Recebê-lo aqui nas Minas Gerais é uma alegria muito grande. Grace, querida amiga aí de batalhas, como parlamentar das Minas Gerais. Bem, Reinaldo, no seu nome, nós agradecemos muito essa parceria do IBRAM, o IBRAM que tem mais de 40 anos de história, e nós sabemos como que esse avanço com a mineração podendo ocupar espaço na pauta estratégica do Congresso Nacional é importante para o país. Então, o IBRAM cumpre esse papel na sua liderança como diretor executivo, nosso presidente é o Jogma e toda a equipe do IBRAM. Bom, eu tenho afirmado nesse trabalho que completa exatamente 18 meses da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, de que o Congresso, o Brasil vive um novo arranjo do Congresso Nacional. São inúmeras frentes parlamentares, mas criou-se agora a coalizão das frentes parlamentares e, especialmente, principalmente, com certeza, há muita sinergia nessa atuação nossa da frente parlamentar, de que quanto mais o Congresso Nacional tiver força, mais legítimas são as políticas públicas criadas, porque não é o presidente da República ou o ministro que vai nos grotões do Brasil, ou os desafios nas médias, pequenas cidades, que saber das demandas legítimas. Então, realmente, o Congresso Nacional assume esse protagonismo e, no momento também estratégico para a mineração, e eu vejo com muito bons olhos, quando a mineração também ela sai da retranca e se dispõe a ser mais aberta, a ter mais transparência, até porque o mundo, hoje, o desafio de produzir riquezas e preservar o meio ambiente, cada vez mais exige a participação das populações locais onde as riquezas são geradas. E com certeza as duas próximas conferências mundiais do clima, e que o IBRAM e a mineração esteve presente na COP dos Emirados Árabes, foi um destaque na minha visão, sabe de que não vai bastar o licenciamento ambiental, não vai bastar as tecnologias modernas que a ciência já nos permite para a mineração ser cada vez mais sustentável, mas precisar também que as riquezas sejam inclusivas e o licenciamento também social, ele com certeza, e a adaptação climática são dois desafios que estão na pauta aí, com certeza, das duas próximas conferências mundiais do clima. Obrigado, Zé. Deputada Grace, a senhora conhece bem o setor mineral, vem numa região de mineração aqui de Minas Gerais, né? Conta para nós, deputada, esse negócio de mineração sustentável, a gente consegue demonstrar para a sociedade que a mineração consegue ser sustentável, responsável com o meio ambiente, com as pessoas, com a sociedade, deputada Grace? Bom dia a todos, que alegria, Rinaldo, poder participar com vocês desse painel. Zé, Arnaldo Jardim. Seja bem-vindo a Minas Gerais, Arnaldo, que alegria tê-lo aqui, deputado que representa o Estado de São Paulo, no Congresso, na Câmara. Com certeza, Rinaldo, este é um dos grandes desafios nossos, né? Nós temos, na verdade, através da Frente Parlamentar, da Comissão de Minas e Energia, através dos debates, das visitas em loco, e através do diálogo também, porque eu entendo muito que o nosso papel como deputado é sermos ponte da sociedade com os órgãos, né, com os órgãos públicos, com os outros deputados. Nós temos esse papel de sermos propagadores e
e realmente fazermos conexões que incentivem e que beneficiem o setor que nós representamos. E esse desafio de falar sobre sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de mineração, foi muito bem retratado aqui ontem, dos desafios que nós temos, porque a mineração, infelizmente, traz um histórico, né, traz um passado que não é real, ou que se foi real, hoje não é mais. E é importante que a gente, na verdade, tenha, né, a oportunidade, então, de trazer essa consciência para a sociedade, que a gente que traga consciência também para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, porque foi, como foi dito ontem, e é importante a gente frisar, sem mineração não há civilização. Sem mineração não há nada. Nós estamos aqui bebendo água num copo, né, de vidro. Isso é mineração. Raul Jungmann, nosso presidente, gosta muito de dar esse exemplo. E é isso, nas pequenas coisas, no nosso celular, quantos minerais que nós temos. Ou seja, é importante que a sociedade, principalmente, saiba disso. O nosso desafio na Câmara é, principalmente, também trazer essa consciência para os parlamentares. Porque hoje nós temos aqueles parlamentares que fazem parte da Comissão de Minas e Energia, que defendem a mineração e que sabem a importância dela, mas nós temos também muitos ainda parlamentares, colegas, que não entendem a importância da mineração. E é papel nosso, é papel da frente, é papel da comissão, fazermos esse enfrentamento, trazermos essa informação, trazermos a consciência para que nós tenhamos ele ao nosso lado. Como o Zé disse, com certeza, a Câmara, e como você também disse, né, o Congresso Nacional é um player importante para que avanços aconteçam no Brasil e no mundo, porque a nossa legislação ela precisa ser respeitada pelas empresas internacionais que vêm investir no nosso país. Então, nós temos trabalhado para além da conscientização e para além dessa questão da sustentabilidade. Seja bem-vindo, deputado Pedro. Ai, Rara, tudo bom, querido? É importante que, além dessa conscientização, a gente também fale para a sociedade dos 3 pilares da sustentabilidade. Porque hoje a ONU defende isso, as empresas precisam ter responsabilidade social, as ODS precisam ser cumpridas. É uma meta, não só para o Brasil, mas para o mundo, a questão das ODS da ONU. E as empresas que querem e que precisam estar envoltas nesse clima e nessa questão da responsabilidade, até para serem aceitas, elas precisam cumprir essas ODSs. E a gente, sempre que fala de sustentabilidade, a gente sabe que a gente tem que falar de sustentabilidade financeira, ambiental e social. E esse, então, é o nosso desafio para que a gente possa trazer essa consciência e para que as pessoas entendam o que é sustentabilidade. Porque a hora que fala sustentabilidade, elas pensam só ambiental. É só questão do meio ambiente. E como foi dito aqui pelo nosso presidente Raul Jungmann ontem e pela Ana Sanches, o quanto nós preservamos, né? Da mesma forma, e é um desafio para o agronegócio também defender o quanto o produtor defende e acaba tendo as APPs preservadas, o quanto nós preservamos. Ou seja, é um desafio, mas eu creio que é sim possível falar sobre sustentabilidade no setor mineral hoje. Obrigado, deputada Grace. Deputado Arnaldo, o senhor é o sonho de consumo de muitos aí que gostariam de ter o seu nome envolvido, né, em temas como mineração. O senhor está à frente aí do Brasil Empreendedor, né, frente parlamentar do Brasil Empreendedorismo. O senhor está à frente da Frente Parlamentar da Agricultura, né, é o vice-presidente. E o senhor está à frente também aqui, junto com o Zé Silva e os outros deputados, da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Deputado, as frentes parlamentares, elas estão substituindo os partidos políticos? Aquele papel de outrora do partido político, hoje é a frente o principal motor? E o senhor que conhece bem a frente parlamentar, o que o senhor recomenda para a Frente Parlamentar da Mineração para ampliar o seu papel dentro do Congresso Nacional? Muito obrigado, Rinaldo. Uma alegria muito grande poder estar com você aqui. Quero lhe agradecer o papel que você tem há tanto tempo. Eu, no meu primeiro mandato, estou no 5º mandato de deputado federal, me lembro como se fosse hoje, numa reunião do IBRAM, quando você recebeu ali uma delegação de representantes do Canadá, e nós começamos a discutir ali mineração sustentável, os conceitos disso. Isso foi exatamente há quase 20 anos atrás, né? E a gente vê esse tema adquirindo volume. Quero lhe agradecer, parabenizar por esse sucesso do Expo IBRAM mais uma vez aqui, na figura do general Fernando Azevedo. Entrou um ruído a mais aqui. Eu quero parabenizar toda a direção executiva do IBRAM, dizer da minha alegria de estar ao lado do Zé Silva. O Zé Silva é uma referência para todos nós de formulação de ideias, tem dirigido de uma forma muito correta à frente da mineração,
onde participa de uma forma totalmente proativa a nossa Gleice Elias também. A Gleice foi recentemente relatora, inclusive, do marco regulatório da mineração e fez um trabalho muito importante nesse sentido. E o Pedro, querido jovem, que já chegou dando aí toda a sua contribuição, agradecer na questão das barragens, do papel que você teve e tantas questões que você tem tratado. Se você me permite, antes de falar da questão específica da frente, eu queria dar um dedinho de prosa nesse comentário que o Zé Silva, você pediu que ele fizesse. Nós estamos vivendo um momento em que, do ponto de vista do regime político, nós vivemos quase como um semipresidencialismo. Por que isso aconteceu? Não foi uma criação da atual legislatura. A própria Constituição de 88, ela já trazia isso embutido. Um crescimento de responsabilidades do legislativo, que nós passamos a exercer gradativamente, e um executivo que precisava também compreender que não poderia reinar absoluto. O papel que sobrava para o legislativo era o seguinte: você é da base do governo, então você vota tudo que o governo manda. Você é contrário, você vota tudo contrário ao que o governo manda. Eu acho que essa situação começa a se alterar de uma forma significativa. E é interessante porque nós estamos vivendo um momento de extrema polarização política no país, de extremos no país que tem prevalecido, onde muitas vezes o debate é amplo de adjetivos e carente de substantivos. Então, primeiro, vamos entender a conjuntura em que se elege esse novo governo e o parlamento. O governo que se elege é um governo basicamente de esquerda, o governo, né? O governo é um governo que tem uma determinada conformação política, tá certo? E o parlamento, na sua maioria, no parlamento está tudo representado, mas o centro político do parlamento é diferente. O governo, por exemplo, é mais intervencionista na economia. Volta e meia deixa fluir coisas como discutir a situação da Vale. Se deve rediscutir a situação de privatização ou não da Vale. E o parlamento é claramente liberal do ponto de vista de mercado e equilibrado do ponto de vista da política. Quando o governo começou a discutir a questão dos juros, nós dissemos, é verdade, precisamos discutir. Mas o governo falou, e a autonomia do Banco Central? Nós falamos, alto lá, não se mexa nisso. Quando o governo discutiu a questão trabalhista, nós dissemos, não vamos retroceder na reforma trabalhista. E ficou claro, e o governo teve que recuar nisso. Quando nós, que havíamos aprovado na legislatura anterior o marco regulatório do saneamento, o governo baixou um decreto que acabava indo contrário a alguns princípios, nós dissemos, alto lá, tá certo? E nós conseguimos sustar os decretos sobre a questão do saneamento, preservando a originalidade daquilo que era a reforma que foi feita. Então, eu acho que todos nós temos que estar preparados, nós vamos conviver. Mas hoje eu acho que o parlamento tem um freio importante para demarcar uma visão liberal de mercado, empreendedora, apostar nas concessões e nas PPPs e buscar demarcar para que o Estado não retome nenhuma vertente intervencionista. Então, esse é o contexto. Dentro disso, as frentes parlamentares. Repito mais uma vez, muito polarizado o quadro político, o plenário vibra no momento de denúncias, o plenário vibra no momento de grandes polêmicas e o plenário ainda não tem a sua dinâmica marcada por debates de conteúdo. Mas é muito surpreendente, porque quando esse debate acontece de uma forma melhor feita, mais aprofundada, nós temos possibilidades fantásticas. Por exemplo, vou dizer coisas que eu tive diretamente envolvido, as debêntures de infraestrutura foram aprovadas por unanimidade. O marco regulatório do hidrogênio, porque você falou de atribuições, eu sou presidente da Comissão de Transição Energética e nós temos interagido com a frente da mineração, particularmente no debate sobre minerais estratégicos e críticos para a transição, tem sido muito positivo e o projeto do Zé Silva agora é estratégico para o futuro do setor, tá certo? E o parlamento, não tenho dúvida, vai dizer sim, vai dar sequência a essa questão, mas está cabendo às frentes parlamentares o debate de temas de conteúdo, particularmente da economia de políticas públicas. E os partidos, aí você tem razão, os partidos estão muito fora disso. Os partidos não têm pauta nessa questão. Todos, o meu,
Eu estou falando de todos os nossos partidos, então eu não estou falando de alguns partidos. Todos os partidos têm outras questões, estão muito mais voltados para a questão política institucional e não discute com detalhe políticas públicas ou políticas econômicas. Então, acho que o papel das frentes é crescente e, recentemente, nós tivemos um passo. Quando veio aquela medida do PIS/COFINS, nós tivemos pela primeira vez, depois de muito tempo, uma aliança das frentes que nós chamamos frentes do setor produtivo. Agora mesmo, quando há também a discussão, ontem o Reginaldo falou que ia para Brasília para tratar disso, da questão do PGLB, do VGLB, a questão toda agora da previdenciária, e ele iria lá para tratar disso, há um manifesto das frentes em relação a isso. Quando agora o governo falou de recrudescer a cobrança de contribuição social sobre o líquido, foram as frentes também o primeiro momento que acabaram sendo uma peça de resistência. Então, sim, eu acho que as frentes vão ter um papel crescente nesse momento de uma polarização política em que os partidos pouco tratam dessas questões de políticas públicas. Obrigado, Arnaldo. Sempre uma alegria te ouvir, amigo. E a gente volta no tema minerais críticos, minerais estratégicos, né? Eu queria passar por um bloco agora, aproveitando a presença do Pedro Aihara aqui conosco, né? É a questão reputacional do setor, né? Pedro, acho que desse auditório inteiro aqui, você foi aquele que enfrentou pessoalmente, né, uma grande tragédia, Pedro. Você foi o porta-voz dos bombeiros, né? O trabalho impecável que você fez, Pedro, deu aula para nós de comunicação, né? Mas, Pedro, veja, a gente mais ou menos tem alguns momentos históricos, né? E a pergunta é a reputação, né? A primeira mensagem é aquela do ciclo da exploração do ouro, né? Dois séculos aí, pelo menos, a gente foi tendo uma mensagem negativa do setor mineral, né? A mineração era dada, né, para arrecadar tributos, né? Arrecadar tributos e mandar o quinto, né, para Portugal, né? Gerações, né, aprenderam isso nos livros escolares, né? Gerações, né? Chegamos mais ou menos nos anos 80, as fotos do Sebastião Salgado, né, mostraram para a gente que a mineração é o garimpo na Amazônia, aquela coisa desumana em Serra Pelada. E chegamos aí nos anos 90, anos 2000, Pedro, o setor ficou marcado pelas tragédias, principalmente envolvendo barragens, né? A nossa narrativa, Pedro, é uma narrativa negativa do que é o setor mineral, né? Pedro, você viveu uma tragédia em pessoa, né? Pedro, o que você conta pra gente sobre a visão da sociedade? O que nós conseguimos fazer para melhorar, né, a reputação do setor, né? Fala um pouquinho pra gente, Pedro. Meu amigo, primeiro, obrigado pelo acolhimento, pela gentileza aqui de todo o nosso público, do IBRAM, organizando mais uma vez esse evento tão importante. E fico muito feliz de estar aqui ao lado de políticos e de pessoas que são referências para mim, Zé Silva, nosso professor, Grace, Arnaldo, que realmente trazem uma contribuição muito técnica nessa área dentro do Congresso, e são todos, né, nas suas diferentes áreas, assim, de fato, pessoas que são expoentes. Então, me sinto muito honrado em estar dividindo esse palco aqui com políticos, assim, com pessoas que não são só referências políticas, mas também referências pessoais, de um trato extremamente sofisticado e muito habilidoso na condução dessas pautas de uma maneira não ideológica, mas sim de uma forma técnica, de uma forma que a gente possa engrandecer e fazer o setor evoluir e a segurança das pessoas estar garantida. Essa observação que você colocou, ela é muito interessante. E a gente está no estado, né, que é o estado que tem a maior relação. A gente vem desde de uma imagem pejorativa da mineração, que ela vem associada principalmente até os anos 90, relacionada à questão do ciclo de trabalho. Então, essa questão da eventual exploração dos trabalhadores, principalmente dentro dessa lógica que você citou, né, daquele trabalho, do workers, né, dos trabalhadores lá do Sebastião Salgado, e a gente passa a fazer essa transição para uma crítica mais relacionada à questão ambiental a partir da segunda metade da década de 90, principalmente a partir dos anos 2000. No Brasil hoje, e a gente vê nitidamente isso, inclusive logo depois que aconteceu Mariana e também depois de Brumadinho, o próprio IBRAM ele realizou uma pesquisa sobre a reputação do setor mineral, que foi uma pesquisa muito interessante, que conseguiu mensurar isso de uma forma muito clara. Para além das questões ambientais e principalmente dessas duas grandes tragédias de crime que a gente vivenciou
de Mariana e Brumadinho, uma coisa que é muito latente, eu acho que existe inclusive aqui, né, pessoas que também capitaneam isso no Congresso Nacional, é um esclarecimento da necessidade de uma melhor delimitação da responsabilidade empresarial e da responsabilidade penal. E por que isso é importante para a reputação do setor? Porque quando a gente pensa que mesmo, né, praticamente 9 anos depois de Mariana, 5 anos depois de Brumadinho, a gente não teve ninguém responsabilizado penalmente por isso, digo essa fala com muita responsabilidade, a gente precisa pensar que isso para a população como um todo passa uma mensagem de impunidade que é muito complicada. Isso para o setor é extremamente negativo. Quando a gente fala que a gente tem inclusive coautores da lei de ecocídio, de outras legislações importantes, de modificações que aconteceram tanto no âmbito estadual, aqui em Minas Gerais, quanto no âmbito federal, a gente fala desse esforço em tornar mais clara a necessidade de delimitar quais são os limites dessa responsabilização para que a impunidade ela não se torne essa sensação tão presente na vida do brasileiro. E por que isso é importante? Por que isso pode parecer um paradigma, mas por que isso é positivo para o setor minerário? Porque isso permite, de uma forma muito clara, que o setor minerário ele mostre o compromisso dele em, de fato, adotar as melhores práticas. Quando você estava falando, né, e o Brasil está num momento muito pertinente para isso, porque quando você fala, por exemplo, da questão dos minerais críticos e estratégicos, a gente tem agora todas as metas do Acordo de Paris, todas as questões relacionadas à descarbonização, à adoção, né, de matrizes energéticas verdes. Então a gente coloca o Brasil, pela relevância que ele tem nesse tema, numa perspectiva bastante internacional, uma perspectiva internacionalizada. Ano que vem nós temos a COP aqui, isso também é um movimento importante, só que junto desses movimentos de internacionalização, a gente tem que mostrar que nós temos um arcabouço jurídico, normativo, um aparato legal para responder todas essas demandas. Porque hoje, quando a gente fala numa perspectiva internacional, uma das principais questões, já tive a oportunidade de estar com alguns pesquisadores de outros países, que eles colocam é a seguinte questão, olha, a gente tem algumas restrições para o investimento mais massivo no Brasil, algumas questões logicamente provocadas pelas peculiaridades econômicas que nós temos em relação a sistemas tributários, em relação a instabilidades políticas, mas existe também uma preocupação muito grande nessas questões, não só da responsabilização penal, mas também da responsabilização ambiental. Alguns projetos que já foram discutidos na nossa frente, por exemplo, que foram para problemas muito latentes esse ano, como a questão do rastreamento do ouro, como a questão da extração ilegal de ouro em terras indígenas, esse tipo de delimitação de responsabilidade empresarial, ele mostra que o nosso ecossistema de negócio, nosso ecossistema de investimento é um ecossistema muito mais seguro, muito mais adequado. Por isso que eu entendo que para a gente melhorar a reputação, a gente precisa deixar mais claro quais são esses limites jurídicos e atualizar as nossas legislações. E isso é positivo para o setor, porque além de conseguir construir as condições para um maior investimento, para uma relação mais clara entre todos os stakeholders envolvidos, também permite com que a sociedade ela perceba esse maior compromisso. Isso faz também com que a enorme maioria das empresas e atores que estão envolvidos com a mineração sustentável, eles sejam valorizados à medida que aqueles que não adotam práticas em conformidade, eles também sejam responsabilizados. Então, acho que é um movimento da gente conseguir separar ali, né, os adultos dos meninos, isso é extremamente positivo, porque profissionaliza o nosso setor e isso eu acho que passa uma mensagem para a nossa população que melhora muito a reputação do setor. Obrigado, Pedro. Deputado Zé Silva, o senhor vem do mundo da agricultura familiar, o senhor é votado em praticamente todos os mais de 800 municípios aqui de Minas Gerais, né? Zé, como é que foi essa transição para você do mundo da agricultura familiar para a mineração, né? No componente reputacional, né? Como é que você enfrentou esse ambiente, Zé, de ser um porta-voz, né, do setor mineral? E você você é um excepcional porta-voz do setor mineral, você imprimiu uma liderança incrível aí na FPMI, né? Como é que foi para vocês aí? Como é que você vê esse componente aí de dialogar com o pequeno agricultor, na ponta lá? Como é a visão da mineração lá na ponta, Zé? Bem, Rinaldo, primeiro eu acredito que eu fui forjado, né, assim como todos nós que estamos aqui, o Pedro, à época, a Grace, nós já estávamos no mandato, por ser nós dois de Minas, a Grace. Nós participamos aqui de momentos bem cruéis, né, e o Pedro, da sua juventude lá, sendo o porta-voz dos bombeiros, e foi mais pela responsabilidade
de cumprir naquele momento um papel como parlamentar de Minas Gerais. O presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, eu devo bastante a ele em relação a isso, porque eu estava indo para assumir o 3º mandato lá, Arnaldo, e no caminho com a família, e parei num posto, divisa de Minas com Goiás, e aí quando eu vi aquela imagem, a primeira ligação que eu recebi, assim, a gente fica transtornado, foi do Rodrigo Maia. Imediatamente eu já desviei minha rota, em vez de ir para Brasília, eu vim para Brumadinho, né? E depois, à medida que tivemos lá audiências públicas aqui em Brumadinho, nesse quesito que o Pedro ressaltou, e ontem o pessoal da Avabrum aqui da associação das famílias atingidas lá, momentos assim que é indescritível, né, pelo sentimento das pessoas, o avô que estava com os 2 netos ali, e a filha e o genro tinha ido na lama. Então, assim, são temas que ali não, assim, não tinha outra opção, e também a responsabilidade. Depois, à medida que nós fomos fazendo os debates, elaborando as propostas, os projetos, como o Pedro disse, até para dar ali ao judiciário a condição de dar a sentença, né? Porque até hoje o Pedro disse que não teve ninguém foi condenado criminalmente, e quando você conversa com o judiciário, você vê que realmente a legislação ainda não permite fazer o juiz dar a sentença, como o crime de ecocídio, que foi o deputado mineiro também, André Janones, que foi o relator, que são poucos países do mundo que têm esse tipo de tipificação criminal. E aí, à medida que nós fomos aprofundando, nós fomos percebendo que essa responsabilidade ela precisava se expandir. E a mineração e a agricultura são as 2 mais antigas atividades da humanidade. E como o próprio presidente Raul, e hoje tem sido aí uma narrativa que a própria imprensa já, nas perguntas da imprensa, não é se há mineração sustentável, mas se tem a mineração mais sustentável, mas há uma sinergia muito forte do agro com a mineração. Se nós formos imaginarmos a atividade humana no planeta, né, a vida na Terra, tanto a mineração como o agro tem muita sinergia. E nesse campo que o Pedro disse, em relação a separar o joio do trigo, também é assim no agro. Né? Você vê o agro, somos o 2º país do mundo com a maior cobertura vegetal, e se nós olharmos hoje, foi inclusive publicado na revista Nature, que menos de 2%, mas 2% dos desmatadores ilegalmente da Amazônia desmata 96,5%. 2%. Os outros 96% de família, de agricultores, que desmatam menos de 2%. Então, esses são aqueles da irresponsabilidade do Estado brasileiro de levar, estão na 4ª ou 5ª geração na Amazônia brasileira, e estão lá vivendo o sonho de ter ali uma vida digna, ou seja, a mineração também, nessa linha que o Pedro disse, é preciso ter essa separação. Mas, Arnaldo, eu percebo também, e fico muito feliz, nessa linha que o Arnaldo disse, desse novo arranjo do parlamento brasileiro, da democracia brasileira, essa relação entre os poderes, da frente parlamentar tem um perfil, a nossa frente tem um perfil que está naquilo que o Brasil precisa, né? Nós temos o debate técnico, o debate baseado em teses, né? Nós não discutimos só ideias, nós discutimos teses, e teses, elas vão além das ideias, ela tem fundamento científico, né? Então, hoje, eu tinha, aí são 18 meses à frente, inicialmente, a Grace e eu, nós nos encontramos aí em inúmeros municípios, especialmente Minas tem 726 municípios, Arnaldo, que tem menos de atrativa. Você falava de nós para nós mesmos, que nós somos importantes, que nós somos bons, né? À medida que o agro percebeu que era preciso sair para fora da porteira, ir para a Avenida Paulista, ir para as bolsas, né? Ir para a Conferência Mundial do Clima, ir para Bruxelas na União Europeia, de falar para eles que eles precisam nos respeitar, eles não têm que fazer lei para nós cumprirmos, né? Mas que eles têm que cumprir o papel deles primeiro. O agro tem uma outra dimensão hoje, inclusive o agro hoje é citado em todas as pautas, né, de sucesso e de êxito da balança comercial do mundo, e é no mundo mesmo que o agro é debatido. E eu acredito que a mineração, partindo também das boas práticas, né, porque esse é um dos pilares, né, da nossa frente parlamentar, mostrar que a mineração pode ser sustentável, baseado na ciência e especialmente nas boas práticas,
E aproveitando essas boas práticas do agro, né? E claro que outros setores que o Arnaldo lidera aí, da questão da transição energética, com certeza a mineração nós faremos ter muito mais avanço num espaço muito mais curto de tempo do que o agro precisou para superar esses desafios. Perfeito. Obrigado, Zé. Deputada Gleice, na mesma linha de pergunta, né, a senhora atua bastante aí no interior, os municípios ligados à mineração de fosfato, conhece bastante o setor mineral, né? Segundo o mandato da senhora teve um expressivo aumento de votos, né? Como é que é lá na ponta, deputada, a senhora ser um porta-voz do setor mineral? A senhora fica confortável? A senhora fala com o seu eleitor, aí eu defendo a mineração, né? Qual é a percepção da senhora do ponto de vista da reputação, da imagem do setor? A senhora vê melhorias nesse ponto? Alô, alô? A gente tem vivido, na verdade, Rinaldo, um momento muito importante dessa questão da divulgação do que é mineração para os nossos cidadãos. Nós relatamos aqui ontem, e o nosso presidente Raul Jugman falou da importante campanha publicitária que vocês fizeram, né, o IBRAM fez, e aí eu relatei também da campanha publicitária que nós fizemos aqui em Minas Gerais, através da FIENG, porque esse é sempre o grande debate que nós temos junto às autoridades e às pessoas que têm a oportunidade de fazer com que as informações sejam levadas a quem precisa, que são os nossos cidadãos, para que a gente possa melhorar essa nossa imagem. E a gente, na verdade, tem feito isso, né? A FIENG tem cumprido seu papel, o IBRAM, nós como parlamentares também, né, temos buscado levar essas informações, falar de forma mais ampla, de participar de forma ativa e de colocar, né, o nosso rosto, né, para o setor, para que as pessoas possam entender que eles também, que a mineração também tem representantes que falam por eles na Câmara dos Deputados e no Senado. E, com certeza, eu acho que esse é o nosso papel e nós precisamos, na verdade, ter a ousadia, repito aqui, que foi falado muito bem ontem, de conseguirmos fazer esse enfrentamento no interior, nos municípios, com os cidadãos, com as crianças, com os próprios ambientalistas, que muitas das vezes, por mais que sejam ali já tenham a sua formação, a sua ideia formada, mas para que eles também possam ter a oportunidade de conhecer os dados reais. Com certeza, instituições têm nos ajudado, como a De Olho no Material Escolar, que tem feito esse trabalho para o agronegócio, e agora a gente tem buscado essa parceria para a mineração, revisar, Arnaldo, todo o material didático educacional do Brasil, vendo, né, os dados tragos pela mineração, que já foi dito por você aqui, Rinaldo, né, como a mineração era tratada nos nossos materiais didáticos, e fazer toda essa nova perspectiva para os materiais didáticos, vão fazer com que nós tenhamos a oportunidade de trazer os dados reais e a importância da mineração para os nossos cidadãos. E aí, nós vamos ter, na verdade, a oportunidade de trazer o conhecimento e a informação. A palavra de Deus diz que o conhecimento liberta. E é isso que nós queremos. Dar a oportunidade do cidadão conhecer os dados reais, a importância da mineração, e depois eles terão o direito de decidir quem que eles vão querer estar ao lado, quem que eles vão querer defender e quem que eles vão querer ajudar, que país que eles vão querer ajudar a construir. Porque hoje somos nós que estamos jogando a semente e ajudando esse importante setor a ser valorizado no Brasil. Mas daqui a algum tempo, vão ser os nossos jovens e as nossas crianças que nós estamos trazendo essas informações para elas através dessa revisão do material didático, que vão estar falando pelo setor. Então, eu creio que nós estamos cumprindo o nosso papel, que nós precisamos ser ousados e corajosos nesse grande enfrentamento, para que, assim como nós, produtores rurais, tivemos essa conscientização lá atrás, tendo agora a conscientização do setor mineral, a gente tenha também a oportunidade de fazer com que cada cidadão, tendo as informações, os dados, a importância do PIB brasileiro, a importância do PIB mineiro vindo da mineração, eles tenham também orgulho de falar sobre mineração. Então, acho que esse é o nosso papel como representantes do setor, esse é o papel de cada cidadão que está aqui, principalmente nessa maior exposição da América Latina da mineração, né, de sair daqui com esse chamamento, com esse chamado, para que a gente possa, na verdade, falar sobre mineração dentro da festa de aniversário dos nossos familiares, falarmos sobre mineração dentro do futebol, falarmos de mineração em todos os locais, porque a gente tem orgulho da mineração do nosso Brasil e da mineração do estado de Minas Gerais. Como disse o Pedro, e foi dito ontem pelo nosso vice-governador Matheus Simões,
a mineração se confunde com Minas Gerais, né? Nós trazemos o nosso nome, é o único estado do Brasil que traz em seu nome já essa importante riqueza. E celebramos no último sábado, 7 de setembro, a independência do Brasil, e a história do Brasil, né, a nossa independência se confunde com a mineração. Ou seja, nós já nascemos independentes por causa da nossa mineração. Ou seja, nós precisamos ser ousados e com certeza entendemos que nós seremos os grandes protagonistas dessa nova mentalidade para que os cidadãos possam ter orgulho da mineração. E aqui eu repito, se o agro é pop, a mineração é top e nós precisamos fazer com que os nossos cidadãos entendam isso e nos ajudem a defender esse importante setor para o Brasil, para o mundo e para Minas Gerais. Excelente, deputada Grace. Vamos mudar de assunto, amigos? Vamos partir para o outro lado, né? Deputado Arnaldo, não existe nenhuma forma de energia limpa e renovável, Arnaldo, que não demande minerais, né? Seja a nova fase aí de painéis fotovoltaicos, aerogeradores, né? Seja até energia nuclear, né? Até um grande desafio que o Brasil tem que enfrentar, Arnaldo. Energia nuclear é considerado um monopólio, né? Mineral nuclear é considerado um monopólio da União, né? E o próprio painel de mudanças climáticas, né, atesta, né, que a única energia zero emissões é até a energia nuclear, né? Arnaldo, você tem muita experiência com temas de energia, com temas de infraestrutura, né? Você acabou de relatar agora aí o projeto do hidrogênio verde, né? Arnaldo, a gente fez um esforço gigantesco do IBRAM junto com a frente parlamentar, né? Veja, o mundo inteiro está caminhando no sentido de transição energética, né? Grandes países, grandes blocos econômicos estão financiando a transição energética. O programa americano IRA, né, Inflation Reduction Act, ele é focado em transição energética e bota 360 bilhões de dólares de transição energética. União Europeia, a mesma coisa. Até a China tem um programa de transição energética, né? E nós aqui, Arnaldo, não temos nenhuma política nacional. Arnaldo, como é que a gente vai chegar na transição energética não reconhecendo o papel dos minerais? Os minerais críticos, os minerais estratégicos que vão permitir a transição energética, inclusive na indústria do hidrogênio, que você conhece bem, né? Arnaldo, o que você pode contar para a gente dessa interface, né? Mineração, transição energética, imagem, reputação, diálogo com a sociedade, né? Será que essa oportunidade dos minerais críticos abre um novo capítulo no nosso diálogo com a sociedade, do ponto de vista até de reputação? Eu não tenho dúvida que sim. E a palavra aí não é só uma resposta à sua indagação, Rinaldo, mas é uma oportunidade que se vislumbra agora para o setor de mineração. Eu queria destacar duas questões e aí chegar nesse aspecto que você coloca. Primeiro, não sei nem se vai dar tempo, o tempo voa, né? Nós temos mais 40 minutos, já foi mais da metade aqui do nosso encontro, mas depois nós podíamos falar sobre reforma tributária, porque o Zé tem muito, a Grace, eu posso falar sobre isso, porque são questões estratégicas. Aqui nós temos empreendedores, estudiosos, pesquisadores, analistas do setor, que muitas vezes fazem um esforço extraordinário para ganhar um pouco mais naquilo que é na mineração, você ter um teor mais presente do mineral, tá certo? Você poder ter o minério de uma forma melhor processada depois, mas vem uma legislação e altera tudo em escala. Então, acho que nós devíamos falar. Não sei se vai dar para falar daquilo que nós fizemos do fertilizantes. Está aqui o representante do potássio aqui, tá certo? Altazes, essa maravilha que vai nos libertar. Nós fizemos um seminário grande, é estratégico para isso. Eu estou dizendo porque isso daí dialoga com segurança alimentar, está aqui no tema do nosso painel. E não dá para prescindir disso, e a frente pode abrir isso. Então, eu estou enumerando algumas coisas que fez a frente, numa parceria da Comissão de Transição Energética, que eu tenho a responsabilidade de coordenar com o auxílio do Pedro, da Grace, do Zé. Nós recebemos aqui o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi. E nessa discussão com ele, além da questão do urânio e da energia nuclear, tá certo? Nós discutimos toda a questão dos minerais críticos e estratégicos para a transição energética, que foi tema de um outro encontro que nós vamos fazer. Amanhã, às 14 horas,
que todos vão estar no Congresso, mas nós estaremos realizando na Câmara uma discussão sobre o financiamento da transição energética. Então, lá nós vamos discutir os fundos do BNDES para isso, nós vamos discutir o PATEM, que é um programa de aceleração da transição energética, que eu fui o autor, já foi aprovado na Câmara, será relatado pelo deputado Laércio de Oliveira, que deve apresentar no Senado seu relatório amanhã, na próxima quarta-feira. O senador Laércio de Oliveira, ex-deputado, atualmente senador Laércio de Oliveira. Ele é o relator lá no Senado, está tratando disso. Nós vamos receber o Rafael Dubé para discutir o Fundo Clima, porque esse fundo, que era muito importante, tinha uma pegada só ambiental, o governo fez bem de rever o conceito dele, de aplicação, para ele ter uma visão mais abrangente. Como você destacou há poucos instantes, a Grace diz, a questão não é só ambiental, ela tem que ter a sustentabilidade econômica. Então, nós vamos debater os fundos do BNDES, vamos debater a questão do PATEM, vamos debater o Fundo Clima e vamos debater o Fundo para o Desenvolvimento de Minerais Estratégicos, que está sendo anunciado pelo Ministério de Minas e Energia e que é um rebatimento do projeto de lei apresentado pelo deputado Zé Silva, tá certo? Que está tramitando na Câmara nesse sentido. Então, eu falei de 4 iniciativas de financiamento, porque a resposta é sim. O Brasil tem nisso uma extraordinária oportunidade, tá certo? O Brasil tem reservas, não preciso, e aqui estou falando para especialistas, e eu não sou especialista, mas as reservas que nós temos dos materiais estratégicos para a transição, eu estou falando de molibdênio, estou falando de tungstênio, estou falando além dos óbvios que é urânio, lítio e tudo mais, tal, que tanto no conceito de células de combustíveis, como células de transformação para o procedimento de hidrogênio, células de painéis fotovoltaicos, tá certo? Vão ter uma importância extraordinária. Acho que o Brasil tem na questão, particularmente da transição energética, não um ônus, mas um bônus. Nós podemos ser vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono, e os minerais críticos e estratégicos são fundamentais para isso. Obrigado, Arnaldo. Arnaldo, vou te contar um segredo do Pedro, tá, Arnaldo? Ele morou em Pirassununga, tá? A minha cidade. Mas se deu bem, foi para outro lugar, né? Pedro, tudo em mineração é longo prazo, Pedro. Veja, se a gente decidir hoje, ó, temos um potencial mineral aqui, eu vou gastar 10 anos, no mínimo, para viabilizá-lo, e alguns bilhões de dólares, dependendo do tipo de empreendimento, né? Pedro, seu pai é minerador, seu pai é funcionário da Alcoa, né? E você tem uma profunda ligação paterna, familiar até, com a mineração. Ô Pedro, como é que a gente vai conseguir atender essa oferta de minerais críticos se nós não temos nem conhecimento geológico suficiente? A gente tem muitas deficiências ainda em termos estruturais até aqui do Brasil, né? Concordo plenamente com o deputado Arnaldo Jardim, um novo leque, um novo capítulo se abre aí, nós, mineração, como solução. A solução para a transição energética. Agora, Pedro, como é que a gente vai conseguir atender tudo isso, né? Se tudo isso acontece no longo prazo, né? O que você aporta para a gente de visão, Pedro? Eu acho que a gente precisa preparar o terreno, né? A gente tem que ter um ecossistema que seja favorável e segurança jurídica para que esses investimentos eles possam ocorrer. Quando a gente fala dos estudos da Associação Internacional de Energia, eles mostram, né, que a demanda para 2040 e 2050, comparado com a demanda de 2020 para minerais críticos e estratégicos, ela tende a ser 4 a 5 vezes maior do que a gente tem nos patamares de 2020. Então é uma realidade que é uma realidade incontestável. E da mesma forma que hoje a gente experimenta uma consolidação já de assuntos como a temática ambiental, como a necessária transição verde, a gente está maturando agora essa temática da importância da população e dos players estratégicos eles compreenderem a importância dos minerais críticos estratégicos, não só para a nossa transição verde, mas dentro do nosso planejamento industrial. Quando a gente pega o novo plano industrial brasileiro, e ele é fundado basicamente em 6 eixos, e o IBRAM, inclusive, cumprimenta aqui, parabeniza pela iniciativa, que fez um manifesto, né, um documento muito pontual, muito inteligente sobre a importância disso, não só para a transição verde, mas para possibilitar que a nossa indústria ela tenha condições de crescimento. Se a gente não enfrentar essa temática agora e perdermos a oportunidade de liderar, de capitanear isso, inclusive em nível global, a gente perde a oportunidade de ter um crescimento estruturado
do nosso país. O país ele tem enfrentado algumas reformas importantes e reformas que estavam sendo adiadas há muito tempo. Então, nós já passamos, né, pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista, agora a reforma tributária é um ponto muito importante para que a gente tenha essas regras definidas muito claras e para que a gente possa avançar em relação às legislações que delimitam isso. Você citou, por exemplo, a questão do urânio, a gente também tem agora aqui, inclusive em Minas Gerais, arranjos produtivos muito importantes para o desenvolvimento da nossa região, como está acontecendo no norte de Minas com o lítio, e a gente precisa enfrentar isso justamente para possibilitar que a gente lidere essa discussão. Dentro dessa perspectiva de uma internacionalização cada vez maior dessa discussão, o Brasil ele tem uma condição que é uma condição que pouquíssimos países têm no mundo, porque nós temos tanto um ecossistema, um contexto favorável, quanto temos reservas suficientes para poder tanto liderar isso do ponto de vista da discussão jurídica normativa, quanto da discussão de produção, de exploração disso. Outros países, eles são até mais avançados em termos de legislação, mas muitas vezes não têm reservas suficientes para poder discutir isso em termos produtivos. E outros países têm umas reservas muito consideráveis, mas não têm um contexto político tão favorável. Então, se a gente conseguir aliar esses dois cenários, tanto de avançar com a legislação, quanto também de avançar nos modelos produtivos, no novo plano industrial, conseguir fazer, né, um contexto favorável para isso, certamente o país ele tem uma possibilidade de fazer um crescimento estruturado. E aí eu acho que volta naquela pergunta anterior, que é a possibilidade de a gente construir a mineração como um dos grandes responsáveis por essa virada verde que o mundo e o Brasil a gente precisa passar. Obrigado, Pedro. Deputado Zé Silva, o senhor teve a coragem, lá pela frente parlamentar, né, de dar sequência a um conjunto de estudos do IBRAM, focados em minerais críticos, minerais estratégicos, feitos em parceria com o CETEM, né. Nós fizemos um mapeamento, né, do potencial de crescimento de cada uma das cadeias produtivas, né. Arnaldo falou muito bem, os mecanismos de financiamento. Deputado Zé Silva, o seu projeto ele materializa uma estratégia nacional. Deputado, o que a gente faz se esse projeto avançar, deputado? Conta para a gente. Bem, primeiro, ontem foi citado aqui, estava a diretora-geral do CETEM aqui, e para mim um dos estudos mais completos, né, e os estudos mais bem feitos em relação a um tema que foi a base, né, do projeto de lei que foi assinado por mim, por os colegas parlamentares da frente também, a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, né. Inclusive, ontem eu mais o Arnaldo já conversamos um pouco sobre isso. Ali na Câmara, né, é preciso a gente saber que hora que a gente tem que avançar ou não com o tema, né? E como o Arnaldo disse, essa polarização que está muito em narrativas, né, e muito pouco focado em conteúdo, mas que ele disse também que quando a gente chama para a responsabilidade, especialmente nós parlamentares aqui que temos esse perfil de pensar como estadista, né, como as responsabilidades do Estado brasileiro, em vez de ficar fomentando essa polarização, fomentar muito mais uma união em torno de temas como esse, é de que assim que passar as eleições municipais, nós já pretendemos ter lá a assinatura para urgência do projeto, né, ele tem, em vez de já foi distribuído para as comissões, mas a gente ser votado diretamente em plenário, né? E já temos um trabalho para que o deputado Arnaldo Jardim, já temos aí esse política, principalmente os mineiros, né, Arnaldo? A gente já vai para a reunião depois que está decidido, né? Mas há já uma tendência e já uma articulação que o Arnaldo seja o relator. Nós sabemos que temas importantes, como ele já tem relatado, e ele tem toda essa credibilidade de relatar esse projeto. Então, a nossa expectativa é que, para a COP, a gente tenha votado esse projeto. Eu já falei isso, inclusive, para o presidente Arthur Lira, hoje de manhã, tratando de outros temas, das dívidas dos estados, né? O governador está em São Paulo, conversando com os outros governadores, para tratar do projeto do senador Rodrigo Pacheco, que nós aprovamos a urgência ontem, né? E falei que, para nós, os dois projetos mais importantes seria esse da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégia e da dívida dos estados. Falei isso hoje de manhã na minha conversa com o Arthur. Então, acho que a expectativa é essa, né? Eu estou lá como vice-líder do nosso bloco, a gente precisa de 172 assinaturas. Eu só não sei se, como autor do projeto, eu posso assinar. Se for, já são 160 assinaturas, né? Então, já facilita. Posso, né? Se eu puder, então, falta só mais 9, porque já tem mais 3 aqui, 9 assinaturas para a gente garantir a urgência constitucional para votação diretamente em plenário. Maravilha, deputado Zé Silva.
vou fazer uma inconfidência mineira com o senhor, né? Tivemos uma audiência com o presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, semana passada, né? Falamos desse projeto e dissemos assim para o Alckmin, olha, o seu ex-secretário de Agricultura, não falei o nome, tá? O seu ex-secretário de Agricultura de São Paulo, quando o senhor era governador, é a pessoa ideal para relatar esse projeto. Ajuda a gente, Alckmin, né? Deputada Grace, estamos falando do século XXI aqui, mineração do século XXI, transição energética, energia nuclear, minerais críticos, né? Mas nós temos um ente regulador, deputada Grace, que está na caravela de Pedro Álvares Cabral ainda, né? A nossa amada ANM, né? O setor mineral se uniu em 2017, né? Para que transformássemos o antigo DNPM na ANM, né? Transformar numa agência, né? Qual era a nossa visão, né? Um setor forte na economia, uma regulação forte, seria suficiente para atrair investimentos. Quanto mais transparente for o setor mineral, mais investimentos ele traz, né? Mas a gente se depara com uma realidade duríssima na ANM. Tivemos a troca da plaquinha, né? DNPM, agora é a ANM, né? Com 0 aumento de quadro, né? E, curiosamente, deputada Grace, a ANM é a segunda agência mais rica do Brasil, né? Teve um ano, né, 2021, né, 700 milhões de dólares de royalties deveriam ir para a ANM, né? 700 milhões ano transforma a ANM no MIT, na NASA, né? Uma fraçãozinha disso foi lá. Deputada Grace, a senhora é autora de um projeto de lei, né, que determina aquilo que a lei já determina. Na verdade é isso, né? Para além dessa questão orçamentária, deputada Grace, deputado Zé Silva foi um grande porta-voz do fortalecimento da ANM, todos vocês aqui foram porta-voz, né? Como é que a gente pode ter uma regulação moderna, deputada Grace? Nós estamos falando do ápice da tecnologia, né? A ANM consegue dar resposta para isso. Esse modelo de regulação do patrimônio mineral brasileiro, o patrimônio dos brasileiros, né? Está dentro dessa modelagem da ANM. O que seria um modelo ideal para a ANM, né? O que a senhora conta para a gente, deputada Grace? Isso, Rinaldo, isso retrata, na verdade, mais um dos desafios que nós temos, né? De realmente fazer com que o Brasil não perca esse cavalo arriado que está passando na nossa porta. A gente sabe que nós temos tudo, exatamente tudo, para que a gente possa ser realmente um player internacional, que a gente possa ser, que a gente tenha a oportunidade de dar para os empreendedores o que eles precisam, dar para o mundo o que eles precisam, dar para o Brasil, mas se nós não tivermos políticas públicas, governo federal, Câmara dos Deputados, Senado, né, os nossos institutos e as nossas empresas olhando para a mesma direção, pode ser que daqui 20 anos a gente olhe para trás, Pedro, e fala que nós pecamos, nós erramos. Isso vai ser muito triste, porque nós hoje estamos aqui com essa responsabilidade. E estar aqui hoje é demonstrar que nós estamos atentos a isso, que nós sabemos isso e temos trabalhado para isso. Quando nós entramos e tivemos a necessidade de fazer esse PLP, o 149, para que o nosso 7% não fosse contingenciado para a agência, foi uma ação que eu tive, mas que ao mesmo tempo nos entristece, porque é mais uma retratação que no Brasil nós temos muitas leis já, mas que as leis infelizmente não têm funcionado. Se a lei já nos garante que 7% seja destinado para a agência, para que ela possa cumprir as suas funções, não seria necessário mais um projeto de lei para falar, igual você falou, a mesma coisa. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente entende que ainda é necessário. E a gente tem trabalhado para que, então, a agência tenha esse recurso garantido, para que a gente possa, na verdade, falando de todas as catástrofes que nós já tivemos, para que nós tenhamos uma fiscalização que dê ao cidadão e à sociedade essa garantia de segurança e, ao mesmo tempo, dê à agência a oportunidade de analisar de forma mais séria e desburocratizada, mas com responsabilidade, a oportunidade de dar para o empreendedor nesse curto espaço de tempo, porque falar em 10 anos é muito tempo para o empreendedor, a oportunidade de ter o seu processo sendo analisado, porque nós já temos todos os processos digitalizados, que nós temos, né, a tecnologia sendo investida ali dentro da agência. Tem 6 anos que eu estou como deputada federal, tem 6 anos que nós estamos trabalhando essa pauta. Eu pensava que no governo passado nós teríamos a oportunidade de ter esses avanços acontecendo. Infelizmente não aconteceram. Agora a gente tem este novo governo, nós temos trabalhado para sensibilizá-los e para demonstrar que, assim como o petróleo e gás é importante, a mineração também é. Eu acho que essa é a grande sensibilização que a gente precisa fazer dentro do Ministério. Toda a força e tudo que eles investem em petróleo e gás precisa também ser investido em mineração. E a gente precisa fazer com que
não só a reformulação que eles fizeram até agora na questão da carreira, de concurso público que nós precisamos, né, porque nós precisamos de mais servidores, mas que principalmente o recurso possa ser realmente destinado e que a agência possa cumprir o seu papel. Nós temos muitos desafios, com certeza nós temos que discutir a NR22, nós temos que discutir a NR15, que são temas que estão aí latentes e estão preocupando os nossos empresários, estão preocupando, né, o setor. Ou seja, além de recurso, além de valorização da agência, nós temos temas que são importantíssimos, jornada de trabalho, né, no subsolo, ou seja, temas que quando a gente sai para conversar com o empreendedor, são temas que são trazidos para nós, né, com uma preocupação muito grande, porque nós temos tudo para, se nós já temos um sucesso na questão da exploração, se nós ainda conseguimos fazer esses ajustes, a gente ainda vai ter um sucesso muito maior, entregando para o Brasil, né, um faturamento, um PIB da mineração, para que isso possa ser investido em ação social, em programas sociais, que é a prioridade do governo. Né? O governo hoje prioriza estar com todas as bolsas, com todos os programas sociais ativos. Para isso, se nós investirmos na mineração, nós vamos ter um retorno para que eles possam, na verdade, fazer com que esses programas sejam ainda mais pujantes. Ou seja, nós temos trabalhado, sabe, Rinaldo, com muita altivez, com muita alegria no coração, com muita esperança, e o que depender de nós, nós vamos fazer com que a mineração e a agência e as legislações possam ser cada vez mais aperfeiçoadas, que o recurso seja garantido, que as normas possam ser rediscutidas, para que a gente possa aperfeiçoá-las, para que o setor, com certeza, seja beneficiado, porque quem empreende merece, né, prosperar, merece ganhar dinheiro, porque paga seus tributos, gera emprego, gera renda, tem oportunidade das famílias, porque eu entendo que o trabalho, o emprego é o melhor programa social que nós temos, porque dá autonomia para o cidadão, e é isso que nós queremos, dar autonomia para o cidadão brasileiro, e através do seu trabalho, então, ele possa fazer o que ele entende que é bom para ele e para a família dele. Então, a mineração tem cooperado com isso, e pode cooperar muito mais, e é isso que nós queremos, fazer com que a agência e o setor sejam valorizados nesse mandato que nós estamos aqui hoje como representantes de vocês. Obrigado, deputada Grace. A senhora lembrou, né, um ponto crítico aí, né? Veja, o futuro da mineração no mundo é subterrâneo, tá? E a lei trabalhista que rege mineração subterrânea no Brasil, ela tem 82 anos, né? Ela proibia tudo que tinha saia, né? Padre e mulher de entrar na mina, né? É incrível, né? A gente teve uma evolução tecnológica brutal, né? Hoje, se você visitar uma mina da Anglo Gold, Achante, aqui em Sabará, você vai ver equipamentos operados à distância numa mina subterrânea, né? Mas é necessária a presença humana, né? O parlamento tentou enfrentar isso algumas vezes, né? E está na nossa pauta. Eu acho que esse assunto o deputado Zé Silva ficaria feliz aí de trazer para a discussão, né? Limita investimento. O investidor estrangeiro não vem no Brasil porque a legislação trabalhista faz custar 3 vezes mais, né? O que seria uma mina lá fora, né? Deputado Arnaldo, vamos entrar na reforma tributária, deputado Arnaldo? Veja, novamente, deputado, os grandes países, grandes blocos econômicos estão incentivando, né? Incentivando mineração, incentivando transição energética, né? A gente tem um desafio fantástico aí pela frente de fornecer minerais críticos, estratégicos, né? O Brasil tem o sistema tributário mais confuso do mundo, né? Todo mundo defende a reforma tributária. A reforma tributária foi vendida para nós, deputado, como a solução, né? Evitar a acumulatividade, uma simplificação maior, né? Mas a gente viu, deputado, cada vez mais alguém abocanhando alguma coisa na reforma tributária, os lobbies, né, legítimos de diversos setores, né? Deputado Arnaldo, a reforma tributária proposta, né, como está prevista, ela ainda é eficiente? Essa é uma parte da minha pergunta, deputado Arnaldo. E nós vimos lá um absurdo, né? O setor que vai ser o grande motor da transição energética, ele acabou sendo onerado com o imposto do pecado. Então, é pecado, né, o imposto seletivo, é pecado oferecer minerais para a transição energética, né? Como é que o senhor conta para a gente, deputado, essa relação, né? Como é que esse tema foi trabalhado dentro do Congresso, né? Veja, bebida é pecado, fumo é pecado, talvez outra coisa seja pecado, né? Agora, minerar, né, e oferecer soluções de transição energética parece estar um pouco fora disso. Um pouquinho sobre a eficiência da reforma tributária, deputado, um pouquinho sobre essa questão do imposto seletivo, né? E uma visão de futuro. O que o senhor acha que acontece aí com a reforma tributária? Já está no Senado agora, né? Obrigado, Jardim. Eu vou
buscar responder, Reinaldo, mas quero reconhecer o protagonismo que teve, particularmente no aspecto da mineração, dentro da reforma tributária, que tiveram o Zé e a Grace, pelo menos, tá certo? O Pedro, eu não conversei muito com ele sobre isso, mas tenho certeza que também. Mas, da minha parte, eu votei a favor da reforma tributária, trabalhei pela reforma tributária e estou convencido de que ela foi importante, é necessária e estou buscando, como todos acho que deveríamos estar, pressionar o Senado para que rapidamente delibere. Ontem eu fiquei preocupado, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, declarou que só tratará do tema depois do segundo turno das eleições, só depois do dia 27 de outubro. Eu acho que é um risco imenso, porque se isso vai ser tratado 27 de outubro, vai ser durante o mês de novembro, não sei se delibera no mês de novembro, vai ter que voltar para a Câmara. Então eu acho que todo o esforço que a Câmara fez, o presidente Arthur Lira, para que isso pudesse andar, pode ser frustrado nesse instante. Então, dito isso, acho necessário e acho importante. Por quê? É perfeita? Não. Mas melhora muito em relação ao que nós temos. E 3 aspectos eu acho que são diretamente aqui vinculados ao setor. Ontem nós proclamamos que da balança comercial o setor minerário responde por 33% daquilo que é a nossa balança comercial. Nós tivemos uma possibilidade de uma forma muito precisa, teoricamente isso já existia, que era desonerar as exportações, mas agora está de uma forma claramente definida na regra da reforma tributária, então nós não teremos nenhuma oneração das exportações. Aquele próprio conceito que nós tínhamos de resíduo, que diminui muito com a questão toda de não cumulatividade, mas há um dispositivo para isso. Segundo aspecto, é receber depois os créditos que se tinha relacionado a isso. Também agora há uma determinação constitucional precisa, regulamentada agora naquilo que nós votamos na Câmara, de prazos e regras para que isso possa ocorrer. Terceiro aspecto, não foi bom na questão do imposto seletivo, mas foi menos pior do que era a proposta originária. Então, a proposta originária, e nós dissemos com todas as palavras, o setor se mobilizou também. Ela tinha muito mais um viés arrecadatório do que um viés de orientação com relação ao imposto seletivo, que deveria ter um componente do ponto de vista daquilo que você diz, caracteriza-se como pecado, ou da questão ambiental, que também abria uma possibilidade disso. E nós queremos usar essa questão ambiental do ponto de vista positivo. Nós, recentemente, introduzimos, por exemplo, na Constituição, um diferencial para a tributação de biocombustíveis em relação a combustível fóssil. E agora, na questão da reforma tributária, nós preservamos isso. Então, aí, sendo bem objetivo, primeiro, é melhor do que está. Segundo, desoneração das exportações. 3, reconhecimento de crédito e prazo para ressarcimento, de uma forma muito bem estabelecida. 4, evitar a incidência do seletivo. Repito, em relação ao que veio, nós diminuímos o impacto, foi um ganho importante. E 5º, as questões ambientalmente diferenciadas terão tratamento diferente. Isso também é uma coisa que nós garantimos ali na Constituição. Qual é agora o desafio? Votarmos rápido. E eu gostaria muito que o Senado rapidamente deliberasse sobre essa questão. Obrigado, Arnaldo. Pedro, o deputado foi muito claro, né? A reforma tributária isenta exportações, né? Menos no imposto seletivo. Na hora que você chega no imposto seletivo, né, é criado um contrassenso. De um lado eu isento, a Constituição isenta exportações, né? Porém, o seletivo, né, ele também incide sobre exportações, né? Minério de ferro, por exemplo, é o principal produto da balança comercial brasileira, né? E isso tem um impacto nas outras cadeias produtivas, né? Cobrar minério de ferro é pelo menos ingrediente para 9 cadeias produtivas fundamentais aqui no Brasil, né? Pedro, na sua opinião, né, como é que a gente lida com essa oneração? A gente está falando de uma oneração, tudo bem, conseguimos reduzir o impacto, é verdade, né? Mas a gente continua sendo contrário ao conceito do imposto seletivo sobre minério, né? Pior, né? Minério exportado. Você vê alguma possibilidade, Pedro, da gente trazer esse ponto novamente para o Senado e ter algum tipo de retrocesso nessa ideia? Em relação à questão do imposto seletivo, acho que o
principal ponto a ser corrigido, que de fato isso não ficou legal, foi em relação à questão das exportações, perdão, porque isso traz um prejuízo para a nossa balança comercial e para a nossa competitividade, que de fato isso traz reflexos muito maiores do que aqueles que estão, né, sendo mensurados pelo governo. Uma coisa que é importante a gente falar, que eu acho que se conecta não só à fala do Arnaldo, mas também aquilo que a Grace e também o Zé muito bem colocaram, é que quando a gente fala de investimento aqui no Brasil, uma das questões que a gente precisa colocar é a previsibilidade do investidor. E quando a gente fala, eu acho até um problema maior que eu visualizo, para além da questão do imposto seletivo, são as questões das taxas de fiscalização municipal. Então, hoje, com a possibilidade de você instituir essas taxas, e a gente sabe que, via de regra, essas taxas elas se transformam em sanha arrecadatória e não efetivamente em fiscalização, a gente tem um processo muito difícil que fica, sobretudo, prejudicado nesse período das eleições, porque aqui a gente tem vários investidores, vários empreendedores, que eles ficam aguardando o resultado das eleições para verificar se podem ou não podem fazer projetos maiores de investimento. E a política nossa em relação ao planejamento do setor minerário, ela tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Infelizmente, a possibilidade do estabelecimento dessas taxas municipais, que, como eu disse, o problema não é nem existir a taxa, porque a taxa ela existe sem se reverter uma fiscalização efetiva, ela prejudica muito essa questão da previsibilidade. E associado a isso também, um outro ponto que ele se torna muito problemático é a questão dos diferentes processos de licenciamento ambiental que acontecem nos estados. Então, a gente tem estados com estándares, com padrões completamente diferentes, e quando a gente fala na possibilidade de uma política, sobretudo também para minerais críticos estratégicos, mas também do ponto de vista de minério de ferro de exportação, que a gente fala de investimentos que são em grandes projetos nacionais, a gente fica muito prejudicado com isso, porque a gente tem que fazer todo um aparato burocrático e todas as considerações também de ordem política estadual, porque a gente não tem isso padronizado. Então, isso eu acho que é fundamental, e dentro dessas questões, esses pontos serem aprimorados na legislação, eu acho que a gente já torna o ecossistema mais favorável ao investimento, que a gente está falando como professor aqui também da área de empreendedorismo. Eu penso que quando esse texto voltar do Senado, isso pode ser rediscutido. É muito importante a gente falar que foi um avanço muito grande a gente ter conseguido avançar com essa alíquota, de modo que essa alíquota ela tenha ficado mais temperada, mas realmente em relação às exportações, eu acho que é um consenso com todos os deputados, e que eu fico muito feliz de estar com os deputados que, para além de qualquer pauta ideológica, discutem isso de forma muito técnica e responsável. Isso traz um prejuízo não só para o setor, mas traz um prejuízo para a economia brasileira, que no intuito arrecadatório não percebe que essa perda de competitividade ela pode afetar diretamente na destinação de investimentos que poderiam ir para aqui para outros sítios mundiais. E isso, obviamente, prejudica a nossa geração de emprego, de renda, de outros investimentos associados. Então, assim, principalmente sendo muito justo, eu acho que o imposto seletivo, na alíquota que ficou do ponto de vista de compensação ambiental, ele de fato ele poderia ser discutido de uma forma responsável. Mas a questão de exportação, realmente eu considero uma injustiça com o setor, não só pela questão do setor, mas principalmente pelo potencial de prejuízo a longo prazo na economia brasileira, sobretudo considerando a exportação de minério de ferro, o tanto que ela representa na nossa balança comercial internacional. Obrigado, Pedro. Queria lembrar para a plateia, né, que podem encaminhar perguntas. Eu tenho um tablet aqui, negócio chique pra caramba. As perguntas chegam aqui, eu tenho condição de fazer a pergunta aos deputados, né? Arnaldo, Zé, Grace, né? Faltou um pedacinho aí do nosso painel sobre segurança alimentar, né? Zé, você conhece muito a agenda de fertilizantes. O Arnaldo é o papa aí de fertilizantes, tem liderado essa discussão, né? Grace, você também vem de uma região que produz fertilizantes, né? Vamos dedicar alguns minutinhos a essa agenda de fertilizantes, né? Veja, a segurança alimentar é fundamental, né? O que proporciona a segurança alimentar num país agrícola como o nosso? Né? Fertilizantes. Nossos solos não são os solos da Ucrânia, né, Zé? Você conhece aquela região, né? Então, fertilizante químico, ele tem um componente muito forte, né? Temos uma dependência gigantesca de potássio e de fosfato. Vocês três conhecem bem essa agenda. Uma palavrinha sobre fertilizantes e o futuro da mineração conectado com fertilizantes. Né? Bem, Rinaldo, é até um contrassenso quando a gente trata, e não vou aprofundar, do imposto seletivo. Inclusive, houve uma emenda da minha autoria para que pelo menos os minerais críticos estratégicos tivesse alíquota zero. Não isento, mas zero, porque à medida que eles possam ser reclassificados, eles poderiam
continuar tendo imposto seletivo e assim sucessivamente. Até porque, quando se fala de segurança alimentar e o Brasil liderando o G20 e o presidente Lula propondo aí um pacto mundial de combate à fome, e sabemos, já foi ressaltado aqui, que os projetos de mineração não são projetos de curto e nem médio prazo, mas são de longo prazo. E quando aconteceu esse conflito entre Rússia e Ucrânia, nós pudemos ver rapidamente o quanto que o Brasil precisa ter mais autonomia. Nós somos o país gigante, vamos ser o maior produtor de alimentos do mundo nos próximos anos, conquistar essa posição, mas é preciso nós termos essa autonomia. Então, falar de sair da narrativa, né, de quem tem mais de 33 milhões que foi para o mapa da fome, voltou para o mapa da fome, isso é o que menos interessa, como o Pedro disse, né? É preciso ter política de Estado. E não tem como combater a fome produzindo alimentos baratos e de qualidade com sustentabilidade se nós não tivermos fertilizantes. E o Brasil tem os minerais, mas precisa exatamente de ter uma política, como já foi dita, de pesquisa, de crédito, de um Estado que seja ágil, para a gente ter aí os fertilizantes necessários para combater a fome. Grace. Tá saindo? Tá saindo aqui? Alô? O Brasil é o quarto consumidor de fertilizantes do mundo, né? É importante que a gente destaque isso. E dentro desse cenário, a gente produz apenas 6,8% e importamos aí 85%, mostrando essa dependência que nós temos da China, da Rússia, do Canadá. E quando a gente fala de segurança alimentar, por isso que, né, é um assunto que o agronegócio e a mineração, elas têm uma sinergia muito grande. É importante que a gente busque, na verdade, essa grande autonomia do nosso país, uma vez que nós temos minerais, nós temos jazidas, nós temos, né, oportunidade de fazer essa exploração. Eu acho que essa é uma pauta importantíssima, nós temos trabalhado ela, temos defendido ela. É importante que a gente entenda que nós importamos quase 46, né, milhões de toneladas, ou seja, a gente precisa, na verdade, entender a importância que nós temos nesse aspecto de segurança alimentar no mundo, fazer com que o governo federal também nos ajude nessa questão, porque aí a gente fica um pouco de mãos atadas, porque como legisladores a gente fica aqui só observando, né, e precisando de políticas públicas realmente de Estado e não de governo. E eu creio que nós vamos avançar, nós temos que avançar. Nós temos buscado isso. Eu sou de Patrocínio, como você disse, no Alto Paranaíba. A Euroquem acabou de ter uma grande inauguração. A gente teve a presença do presidente Lula, tivemos a presença do Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ou seja, as principais autoridades que podem nos ajudar a fazer essa grande virada estavam lá e entenderam, né, e têm tido informações e conhecimento para isso. Eu creio que nós temos muito a avançar, nós estamos aqui para ajudar e, com certeza, mais uma vez, é uma oportunidade que nós temos de ter a nossa soberania nacional resguardada, uma vez que nós temos tudo para termos a exploração de mais fertilizantes no Brasil e não sermos tão dependentes de outros países. Obrigado, Grace. Arnaldo, você conhece profundamente essa agenda, foi secretário de Agricultura, eu mesmo, eu e o IBRAM, né, sob sua liderança, já enfrentamos dezenas de discussões sobre esse tema, né? Recente, fizemos um ótimo seminário. Arnaldo, é só uma questão da geologia não ser favorável, ou tem questões econômicas, tem questões tributárias, né? O que nos leva a não ser um protagonista global, né, no mercado de fertilizantes? Alô. Bem, duas propostas bem objetivas são prioridade da nossa frente, são prioridades ali do parlamento. Nós precisamos votar o licenciamento ambiental, tá certo? É uma barbaridade isso. Nós já votamos na Câmara há 2 anos, está há 2 anos esperando a deliberação no Senado, tá certo? É isso, né, Grace? E precisamos incluir a mineração. E precisamos incluir a mineração dentro do projeto no Senado. É isso. Porque isso é um trabalho nosso também. Então, isso é uma questão fundamental. Segundo, votar o Profert. Eu mencionei aqui o Laércio Oliveira, era deputado, apresentou o mesmo projeto agora como senador, está andando no Senado e na Câmara está pronto também para deliberação, votar o Profert, tá certo? E terceiro, nós criarmos linhas de apoio, tá certo? Para a questão dos fertilizantes aqui. Bem objetivamente, eu acho que é isso que vai nos fazer
caminhar nesse sentido. Perfeito. Pedro, uma palavrinha sobre fertilizantes, você quer adicionar? Uma questão que eu acho que também merece nossa atenção é porque para a gente conseguir alimentar esse ciclo também é necessário nosso investimento em pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão. Quando a gente observa outros países que têm trajetórias semelhantes à do Brasil, que permanecem independentes de um contexto global, mas que diminuíram a sua dependência de players internacionais, e isso ficou muito agravado, isso ficou muito claro a necessidade de a gente ter essa autonomia, até do ponto de vista de soberania, de estratégia, depois do conflito, né, que ainda está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, é a gente investir em pesquisa e desenvolvimento. E aqui no Brasil, a gente, infelizmente, a gente tem assistido, e isso não é uma característica desse governo atual, do governo passado, é infelizmente uma tendência que tem acontecido, que nos últimos anos a gente tem verificado uma retirada de investimentos em órgãos de fomento que são muito importantes para esse tipo de pesquisa. Aqui em Minas Gerais nós temos ótimos exemplos, nós temos a FAPEMIG, que faz um trabalho muito importante, nós temos a representação da Embrapa, e quando a gente consegue melhorar, né, a exploração, o desenvolvimento que é feito desse tipo de produto, sem dúvida a gente consegue avançar nessas pautas. Quando a gente vê, por exemplo, aquilo que aconteceu com a indústria aeronáutica no nosso país, a partir do desenvolvimento de doutrinas, de centros de pesquisa, que a gente destaca muito a questão do ITA, né, a gente está até no aniversário do Marechal Montenegro Casimiro, a gente pode também fazer esse movimento aqui nessa área de fertilizantes e, com certeza, isso traz um ganho para a pesquisa, para o ensino, para a extensão, para o desenvolvimento e, principalmente, também os reflexos econômicos desse tipo de pesquisa. Obrigado, Pedro. Colegas, o tempo ruge, a Sapucaí é longa, né? Zé, para encerrar, Zé, quais são as perspectivas futuras da FPMIN, né? Como é que a gente pode ver a FPMIN continuar seu trabalho, sendo fortalecida, né, e se consolidando, como está consolidada, como das frentes parlamentares mais ativas e mais tem contribuído para trazer esse debate da mineração dentro do parlamento. O que você acha, Zé? Qual o caminho da FPMIN? Bem, Reinaldo, assim como a mineração, o que move a FPMIN são os desafios. Como os desafios da mineração são enormes, então eu tenho muita convicção de que esse trabalho conjunto nosso, de toda a frente parlamentar, nós vamos garantir esse salto de qualidade na competitividade do Brasil e garantir segurança jurídica para o empreendedor, garantir que o desenvolvimento não venha ser um risco à vida e nem ao meio ambiente, mas sim traga qualidade de vida. Esse é o desafio e com certeza a frente só tem a avançar e crescer e se fortalecer cada vez mais. Olha, incrível. Temos 2 minutos, hein? Palavrinha final. Grace, palavra final, Arnaldo e Pedro. Agradecer e parabenizar o IBRAM, né, por promover essa exposição, essa feira, é a maior feira da América Latina de mineração. Para a gente é um orgulho receber no estado de Minas Gerais. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui prestando conta e falando um pouquinho do nosso trabalho como representante do setor, representante de todos os cidadãos brasileiros. E com certeza é dessa forma que nós vamos construir um país melhor, com muito diálogo, com compromisso, com seriedade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Arnaldo, palavras finais, amigo. Eu fiquei sabendo, Reinaldo, que ontem você coordenou aqui, em nome do IBRAM, uma reunião que várias entidades do setor participaram. Verdade, Arnaldo. Quantas foram? 42, 44 entidades, né? Então, eu gostei muito, depois você podia até nos passar quais são as conclusões, porque o setor é diverso, né? Com certeza. E isso reflete aí muito. Eu acho que isso nos dará um norte para frente. A frente não existe como uma coisa de criação dos parlamentares. Por mais extraordinário que seja o Zé Silva, e ele é, por mais brilhante que seja a Grace, ela é ótima, ou o talento e a juventude, a capacidade que tem o Pedro aqui. Quando que a frente se fortalece? Quando ela está mais em estreita ligação com o setor. Então nós viemos aqui para dizer a vocês o seguinte: vocês têm lá um arranjo institucional, que é a frente parlamentar, que tem compromisso em defender o setor da mineração, em defender tudo aquilo atinente à mineração, que foi mencionado aqui, desde a imagem pública, que você disse, ou que passa pela questão do material escolar, ou a questão de ensino, pesquisa, que foi dito, e o próprio empreendedorismo do setor, tá certo? Isso vocês terão nesse time que está aqui, na frente que está lá, pessoas que são dispostas a defender, mas isso precisa de interação. E o ano que vem é ano ótimo, é ímpar,
porque os anos pares são eleições, fica muito tumultuado. Mas o ano que vem é 2025, vamos entrar acelerando no começo de 2025 para ter um ano muito produtivo do ponto de vista de legislação. Muito obrigado pela oportunidade. Ô Pedro, o negócio, o tempo está no finzinho, pode Pedro. deixar que a gente fala em 30 segundos aqui. Só agradecer, parabenizar pela liderança do IBRAM. Tem amigos muito queridos, pessoas muito queridas aqui, que fazem um trabalho muito responsável. E minha palavra vai ser muito breve. A gente precisa transformar o Congresso numa casa de discussão responsável. E aqui eu estou ao lado de parlamentares que fazem isso. O Congresso não pode ser casa de fofoca. A gente precisa trazer uma discussão responsável, técnica, da forma como está sendo trazida e desenvolvida aqui para os espaços de poder, para a gente ficar discutindo o que realmente importa para o crescimento do nosso país. E aqui a gente está fazendo isso e que a gente possa continuar fazendo isso por meio da capacidade de voto, de eleição, de escolha dos representantes que cada cidadão aqui também tem. Maravilha, Pedro. Muito obrigado, amigos, em nome do IBRAM. Uma honra imensa estar aqui com vocês. Espero não ter decepcionado como moderador. E contem comigo, contem com o IBRAM. E estamos juntos, sempre trabalhando, torcendo pelo sucesso de vocês enquanto parlamentares. Muito obrigado, amigos. Obrigado.